Bom dia, tudo bem? Quem está falando aqui é o pastor Vinícius Moleta, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Distrito do Jardim Alegre, em Telêmaco Borba, e você está agora assistindo o programa Estudando Juntos, o nosso programa de estudo diário da lição da Escola Sabatina. Hoje é segunda, dia 31 de dezembro, e o título da lição é O Propósito do Livro. Nós vimos ontem e sábado, os primeiros versos do Apocalipse diz que um dos propósitos do livro é revelar as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, um dos objetivos do livro é revelar eventos futuros. Mas futuros a partir de quem? Isso é uma coisa importante. Aqui que nós nos dividimos em três principais áreas de interpretação do livro do Apocalipse. Resumindo brevemente, nós temos o preterismo, que é seguido pela maioria das igrejas protestantes tradicionais, que creem que tudo aquilo que João escreveu está relacionado a Roma imperial e se cumpriu ali no primeiro e no máximo brevemente no segundo século, quando o Apocalipse foi escrito. A segunda interpretação, que é mais comum nas igrejas pentecostais, é chamado de futurismo, que crê que a maior parte do livro do Apocalipse vai acontecer num futuro após o arrebatamento. E a terceira maior também interpretação é a maneira historicista, que é a maneira como os pais da igreja interpretavam a Bíblia, os reformadores e atualmente basicamente apenas a igreja adventista interpreta dessa maneira, que creem que os eventos descritos no livro do Apocalipse, no livro de Daniel, vão ocorrendo ao longo da história, desde o dia do profeta até a volta de Jesus. Por que é importante isso? Porque muita coisa do livro do Apocalipse já aconteceu. E muitas outras coisas vão acontecer. Mas, conforme as pessoas iam lendo o livro do Apocalipse, eles iam entendendo que as coisas iam acontecendo. Deus, ele não deu o livro do Apocalipse para satisfazer toda a sua curiosidade sobre o futuro. Essa é a realidade. Deus deu o livro do Apocalipse para que quando as coisas que nele estão previstas acontecessem, as pessoas estivessem preparadas. Quer ver um exemplo? Em Apocalipse capítulo 13, descreve o período de perseguição que a igreja romana iria fazer sobre o povo de Deus. Esse período de perseguição duraria 1260 anos, é o que diz lá em Apocalipse capítulo 13. As pessoas, estudantes da Bíblia, quando estudaram Apocalipse capítulo 13, entenderam que um grande evento na história religiosa ia acontecer naquele período, e aconteceu. E isso aumentou a fé delas. Não vou adiantar a lição futura. Mas então, meu amado ouvinte, sempre que você ver alguém falando que o Apocalipse tudo vai acontecer no futuro, ou coloca tantos eventos no futuro e não ao longo da história, saiba que ele não está interpretando a Bíblia da maneira que a igreja adventista interpreta. Falando isso rapidamente, abrindo um parênteses aqui, que eu vi muitos comentários sobre o assunto, o autor da lição, o pastor Ranko Stefanovic, ele é professor de Apocalipse na faculdade Andrews, que é o principal seminário adventista no mundo. Então, o que a lição está falando é a maneira como a maior parte da igreja acredita. É assim que a maior parte dos intérpretes entendem. É claro que existem divergências, existem pessoas que discordam. O livro do Apocalipse não é uma doutrina, mas o que ele escrito na lição é como a igreja na maior parte pensa. E se você discorda da lição em algum ponto, manda uma mensagem para mim que eu vou conversar com você, porque eu particularmente já estudei, dei uma vista geral na lição e concordo com 100% do que o autor está falando. Então, como eu falei, o propósito da lição, o propósito do livro do Apocalipse não é descrever o futuro. O propósito do livro do Apocalipse é apresentar uma realidade futura de Deus agindo ao longo da história, para que quando essa realidade acontecesse, nós estejamos preparados. O problema é que muitas pessoas interpretam o livro do Apocalipse através das notícias, acham que esse é o foco, e vão lá fazer uma palestra do Apocalipse, é só no Jornal Nacional, e Folha de São Paulo, e um monte de coisa. Gente, o melhor intérprete do livro do Apocalipse, o texto, a apostila que vai lhe ensinar mais coisas do Apocalipse é aqui, ó. Quando você vê uma palestra do Apocalipse que fala poucos textos bíblicos para justificar as interpretações e muito jornal, muita coisa, caia fora. E uma coisa importante, Deuteronômio capítulo 29, verso 29, diz assim: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus,
porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Tem muitas coisas sobre o futuro que não foram reveladas. Muitos detalhes que a gente quer saber não foram revelados. Mas aquilo que foi revelado temos que estudar e cavar. E com afinco. Cuidado. Pessoas estão marcando data para a volta de Jesus. Isso não nos foi revelado. Não perca tempo querendo descobrir a data da volta de Jesus. Mas estude a Bíblia. E deixe a Bíblia interpretar o livro do Apocalipse. Deixe a Bíblia mostrar o significado dos símbolos, dos selos, das trombetas. Tenha uma base bíblica sólida. E quando você tiver essa base bíblica sólida, você vai descobrir qual é a mensagem de Deus para você. Aquilo que Deus não lhe revelou, não esquenta a cabeça com isso. Aquilo que Deus lhe revelou, estude com afinco. E que Deus lhe abençoe e lhe guarde. E até amanhã.